nossa boa noite toda especial. Vamos louvar ao Senhor, declarando que somos do Senhor, pertencemos a Ele, por isso nós o louvamos. Minha vida é só cantando, o que devo mais fazer? Se liberto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra mim a luz. Confio só nesse nome, Jesus. Em mim habita a esperança de um dia entrar no céu, e Ele garante assim. Eu já fui triste demais, agora tenho paz. A paz em mim, a paz em mim. Vamos declarar o Senhor bem alto e bem forte. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Todo homem é iludido, o inimigo o atrai, oferece muitas coisas e se cai. Jesus é a liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só nesse nome. Qual o nome? Última esperança pra esse mundo é o Senhor. Entregue a Ele teu sofrer. A solução vai te dar. Venha como estás. Jesus é a paz. Vamos declarar no Senhor mais uma vez, bem forte. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Declare bem alto ao Senhor mais uma vez. Eu agora sou de Deus, sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Meus amados, que a graça, que a paz do Senhor esteja com todos aqui presentes, amém? Amém. E aproveitando, desejamos um feliz Dia das Mães, a todas as mães aqui presentes. Feliz Dia das Mães, meu amor. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe cada uma, esteja concedendo o desejo dos seus corações. Que a paz do Senhor esteja reinando no coração de cada uma das irmãs. Amém. Também saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Também desejo a todas um feliz Dia das Mães. Glorifico ao Senhor por ter ainda minha mãe. E você que por acaso já viu a sua mãe partir para a glória, que esteja reinando no seu coração a gratidão a Deus pelo tempo em que você a teve junto contigo, cuidando de você, em que você pôde compartilhar da presença dela.
Convido você a se colocar de pé nesse momento. Vamos estar lendo o Salmo 127. Estamos no mês da família, né? Hoje, especial, Dia das Mães. Que o Senhor esteja edificando cada lar, esteja dando sabedoria a cada mãe, a cada pai, a cada pai, né? Que a gente chama assim, aquele pai que faz papel de pai e de mãe no seu lar. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém? Repito agora o versículo 3 e o 4, que nos diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Que possamos ver nossos filhos como flechas, que no momento certo atiraremos para o meio da sociedade, para que eles cumpram o papel que o Senhor determinou para cada um deles aqui na terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oremos, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo, obrigado por esta noite na Tua casa. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui em Tua presença, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor encontre em nós, ó Pai, verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Que esta casa, ó Pai, se encha da Tua glória, da Tua presença, Senhor. Reina, ó Pai, entre nós. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Que tudo possamos fazer para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E que saiamos daqui, ó Pai, diferente de como chegamos, ó Pai. Fica conosco, nós pedimos, seja o Teu poder sobre nossas vidas. É no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém, Senhor. Saúde os irmãos na graça e na paz. Vamos continuar louvando ao Senhor. Não importa o momento em que nós estejamos vivendo, né? Vamos louvar o Senhor. Louve a Deus pela chuva. Louve a Deus se estiver faltando chuva. Vamos louvar o Senhor. Continuar louvando ao Senhor. Um louvor bem conhecido dos irmãos, que a gente possa cantar todo mundo junto. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, aleluia.
sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Bendito é o nome do Senhor. Eu queria convidá-los a se colocarem de pé. Vamos trazer esse louvor, resgatar esse louvor. Um louvor que fala de gratidão por tudo que nós temos, por tudo que o Senhor já nos proporcionou. O pastor Ademar de Campos, há 33 anos atrás, compôs essa canção, fazendo um tributo a Jeová, o nome Yahvé, derivado do nome do nosso Deus, a quem tributamos toda honra e glória, né? A quem nos dirigimos da nossa casa, do nosso lar, para vir aqui para tributar honra e glória a esse Jeová, a esse Deus tão grande. E no mês em que fazemos alusão ao mês da família, família feliz é aquela que tem Deus em seu lar. E por isso que nós damos graças ao Senhor por tudo. Pela família, pelos filhos, pelas nossas mães, pelos nossos filhos. E é o que a gente tem de mais precioso hoje, se chama nossa casa, nosso lar, né? Lá onde a gente encontra o refúgio, o carinho da mãe, o carinho do pai, o carinho dos filhos. É tão bom quando a gente tem um lar para repousar, né? Por isso que nós tributamos ao Senhor toda a glória devida, toda a gratidão a Deus pelo que Ele tem sido para conosco. Que você possa cantar essa canção conosco, é uma canção bem fácil. Vamos declarar: Senhor, eu sou grato por tudo que tenho, por tudo aquilo que eu tenho. Amém? Vamos cantar? Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro,
o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Declara assim: tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Bem fácil, vamos cantar. Mais uma vez, repetindo. Eu sou grato, declare. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Declare que louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Assim, a glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez. Quem aprendeu vai cantar. Mais uma vez, só esse trechinho. Bem forte. Senhor, te rendemos glória. Glória ao Senhor. Vamos aplaudi-lo. Muito obrigado, Jesus, por tudo que temos, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Graças rendemos, Senhor. Amém.
gente gostaria de conhecer aqueles que nos visitam essa noite. Você que é de alguma outra igreja ou que não faz parte de uma igreja evangélica, só levantar suas mãos. Amém, amém. A família de Hammurabi aqui, bem-vindos. Há quanto tempo? Amém, né? Sejam bem-vindos, né? Mais um casal aqui, alguns ali atrás também. Igreja Batista Getsemane, como é que nós saudamos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Sejam todos bem-vindos, né? Neidinha ali muito alegre também, trazendo seu Zé Raimundo, né? É bom quando a gente vê a nossa família vindo para a casa do Senhor. É a maior alegria que a gente pode ter. São muito bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. Sintam-se no meio de um povo de Deus, no meio do povo que ama vocês. Sinta a presença de Deus falando ao teu coração essa noite. E Deus abençoe também cada um dos que nos acompanham pela live. Gostaríamos de ler agora o Salmo de número 128. Salmo 128. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém. Um subtema que a igreja escolheu para esse mês da família está lá no nosso cartaz e diz assim: Deus tem a direção que as nossas famílias precisam. Você crê nisso? Diga amém. 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 Vamos continuar adorando ao Senhor. Mais uma vez, se coloque de pé. Agora é o momento de você cumprimentar o seu irmão, dar aquele abraço, aproveitar que você passou a semana sem o vê-lo e assim o cumprimentar. E a igreja do Senhor se confraterniza, declarando que santo é o nome do Senhor, porque Ele está no meio de nós. Amém? Vamos declarar que santo é o nome do Senhor. Não existe outro nome a quem possamos render santidade e louvor. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Quão maravilhoso é estar diante do Santo dos Santos, porque Ele está em nosso meio. Amém? O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Mais forte ao Senhor. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo.
Deus vai hoje operar. Ele é benigno e santo. O nosso Deus está entre nós. Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é benigno e santo. Declare: Santo, Santo. O nosso Deus é santo. Santo, Santo. O nosso Deus é santo. A igreja vai cantar assim: Santo, Santo. Pode ser mais forte. Santo, o nosso Deus é santo. Santo, Santo, o nosso Deus é santo. Santo, Santo, o nosso Deus é santo. Aleluia! Somente o Senhor é santo. Somente o nosso Deus é santo, é puro. Aleluia, podem sentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. É momento de nós nos alegrarmos, porque confidenciamos todas as nossas petições e todas as nossas causas ao Senhor. E aí nós entregamos para que Ele deposite em seu altar e possa nos ouvir, né? Entrega a sua família nesta noite, entrega o seu lar, sua casa, sua mãe, seus pais, seus irmãos, debaixo das asas do Altíssimo. É por isso que nós entregamos todos os nossos favores ao Senhor. E é sinal de descanso, porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças. As suas forças são renovadas quando a gente se encontra debaixo das asas do Senhor. Amém? Vamos cantar? Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo poder dizer: Jesus, eu te amo sim. Poder estar assim tão perto, esse momento é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Quanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Chame o Senhor para tocar. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção, debaixo das asas, debaixo das asas. Onde estiver, espero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei
Confidencie os seus problemas ao Senhor. Que Ele possa fazer por você aquilo que você não consegue fazer. Louve ao Senhor mais uma vez. Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo poder dizer: Jesus, eu te amo sim. Poder estar assim tão perto, esse momento é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas, debaixo das asas. Onde estiver, espero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todo sempre. Amém. Mais uma vez, vamos cantar ao Senhor. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Onde estiver, espero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Onde estiver, espero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom é estar debaixo das asas do Altíssimo. Que Deus os abençoe. Oi. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que é o nosso refúgio, bem presente na hora das angústias. E você que é mãe, eu peço que você prepare o seu coração, porque as crianças vão agora fazer uma homenagem, louvar ao Senhor e homenagear as suas mamães.
e não sei medir o preço do que você já renunciou e entregou. Nas horas de serviço e no seu silêncio, foi o cuidado de Deus que me abraçou. Seja mãe, tia ou vovó querida, Deus escreve a minha história através da sua vida. Glória a Deus pela sua vida, pelo cuidado ao me guiar. Você é uma sombra viva de Jesus Cristo em seu andar. No seu colo eu descubro um pouquinho de como é o abraço do Senhor. Obrigado, mamãe, por ser o reflexo desse imenso e perfeito amor. Mãe, eu sou pequeno e não sei medir o preço do que você já renunciou e entregou. Nas horas de serviço e no seu silêncio, foi o cuidado de Deus que me abraçou. Seja mãe, tia ou vovó querida, Deus escreve a minha história através da sua vida. Glória a Deus pela sua vida, pelo cuidado ao me guiar. Você é uma sombra viva de Jesus Cristo em seu andar. No seu colo eu descubro um pouquinho de como é o abraço do Senhor. Obrigado, mamãe, por ser o reflexo desse imenso e perfeito amor. Se hoje eu aprendo que é amar, é porque vi você se entregar. Vi seus joelhos no chão e sua fé pra vencer, me ensinando que amar é também sofrer. Como Cristo se deu por nós lá na cruz, seu cuidado me aponta pra luz de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, pelo cuidado ao me guiar. Você é uma sombra viva de Jesus Cristo em seu andar. No seu colo eu descubro um pouquinho de como é o abraço do Senhor. Obrigado, mamãe, por ser o reflexo desse imenso e perfeito amor. E quando você adormecer, eu vou orar por você, pois não é só no Dia das Mães que eu vejo Deus em você. Oi. Deus continua abençoando
cada uma das crianças da igreja. Deus esteja enchendo de sabedoria aos pais, mães, para guiarem seus filhos no temor e no caminho do Senhor. Amados, só lembrando algumas programações, né? Terça-feira estaremos aqui reunidos, homens e mulheres, né? Nas nossas reuniões, às 7h30 da noite. Quarta-feira, o nosso culto de oração. E domingo, amados, escola bíblica dominical, às 9 horas. E à noite, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Continuando o mês da família. Pronto, pastor Neca já está com as revistas aí do trabalho dos homens também para entregar. Então, você que é homem, não perca amanhã. Vamos encher aqui a igreja, certo? Vim a equipe dos homens completa aí, para a honra e glória do Senhor. E próximo domingo, quem estará conosco é o pastor Alain, também dando continuidade ao nosso mês da família. Que a igreja possa vir em peso, que possamos trazer nossas famílias, que famílias venham ser abençoadas pela palavra do Senhor, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar todos nesse momento a abrirmos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 27, né? Domingo passado eu trabalhando, né, assisti o culto pela live, aí quando vi Rosenberg, né, que é meu tio, abrindo o texto, dizendo, vamos abrir o livro de Atos, quer ver que é o mesmo texto que eu vou pregar? Mas não, foi no capítulo 17, né? Então Deus, Ele está no controle, Ele dá a mensagem para todo mundo, vai pregar e não vai ter repetição, vai se somar cada uma das mensagens. Isso é maravilhoso. O Senhor é o dono da igreja, Ele está no controle de tudo, Ele cuida de nossas vidas. Eu queria só, antes de ler o texto, convidar a comissão de patrimônio para a gente ter uma reunião bem rápida aqui, certo? Não vai atrapalhar a sua saída com comemorar Dia das Mães, aqueles que ainda vão comemorar depois do culto. Bem ligeirinho a comissão de patrimônio, os 16 a partir do versículo 27. Quem encontrou, dê um amém bem forte aí. Amém. Aqueles que não encontraram, já está na parede, né? Facilita. O Data Show ajuda. Mas assim nos diz a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé para lermos juntos? Diz assim a palavra de Deus: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo, ó Pai, que milagre maravilhoso que o Senhor fez na vida do carcereiro. O milagre que tantas famílias, ó Pai, estão clamando ao Senhor. Tantas famílias que ainda estão incompletas, esposas que oram pela salvação de seus maridos, maridos que oram pela salvação de suas esposas, pais que oram pela salvação de seus filhos, filhos que oram pela salvação de seus pais. Todos nós, Senhor, com o desejo de um dia viver o que este homem viveu. Senhor, fala aos nossos corações. Vem o Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Toca, convence cada vida. Abençoa os que nos acompanham à distância, pela live. Cuida, Senhor, de cada família. Que o Senhor possa operar grande salvação em meio às nossas famílias e grande transformação e trazer grande alegria, ó Pai, é o que eu te peço. Usa o Teu servo em Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a mudar o que precisa ser mudado, a vivermos a Tua palavra, o que te peço, em nome de Jesus.
Amém. Podem sentar, meus amados. O apóstolo Paulo, em seu ministério, realizou 3 viagens missionárias que estão descritas no livro de Atos, e muitos entendem que houve uma 4ª viagem missionária após a primeira prisão de Paulo em Roma. Depois de 2 anos preso, ele passa mais ou menos 2 anos solto e é preso novamente. É na 2ª prisão que Paulo é executado, condenado à pena de morte. Nessa segunda, entre a primeira e a 2ª prisão de Paulo, teria havido uma 4ª viagem missionária, onde ele teria fundado a igreja em Creta e em outros lugares. O que nós lemos aconteceu na 2ª viagem missionária, onde Paulo tentava ir para um lugar, o Espírito Santo não deixava. Tentava ir a outro lugar, o Espírito Santo não permitia. Até que de noite ele tem um sonho com um homem macedônio. As roupas dele, o jeito dele era de um macedônio. E aquele homem dizia: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Levar o Evangelho é a maior ajuda que nós podemos fazer por qualquer pessoa nesse mundo. A maior necessidade do mundo é o Evangelho. Paulo imediatamente, juntamente com Silas, com o jovem Timóteo, provavelmente o médico Lucas, seguem em direção à Macedônia, chegam na primeira cidade, a cidade de Filipos. Lá o Evangelho era tão pouco conhecida a Bíblia, que não havia 10 homens judeus para formarem uma sinagoga. O que existia era um grupo de oração, um PGM, na cidade de Filipos, judeu, que se reunia no rio para orar com algumas mulheres. E Paulo chega até ali, prega o Evangelho, salva a família de Lídia. Lídia se torna uma coluna, acolhe os apóstolos, dá as condições para eles se dedicarem à pregação da palavra. Enquanto pregava pela cidade de Filipos, uma jovem endemoniada, escrava, começa a dizer pelo espírito de Satanás. A gente fica imaginando, o que é que Satanás quer com um negócio desse, né? Sai seguindo Paulo e Silas dizendo: esses homens que anunciam o Evangelho da salvação são servos de Deus. Olha aí, um demônio falando a verdade. Só que Paulo fica encucado. Como é que pode? E aí ele mostra diante de todo o povo que o espírito que estava dentro daquela mulher não era servo do mesmo Deus a quem ele servia. Ele olha para aquela mulher e diz: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. A mulher é liberta de um demônio, mas ela era uma escrava. Os donos da escrava ficaram com raiva porque a pregação do Evangelho atrapalhou o lucro deles. Por que esses dias eu estava vendo um pastor batista, 78 anos, foi preso na Inglaterra, na Irlanda do Norte, no Reino Unido, Lá, berço de grandes avivamentos, onde surgem os batistas, é lá no Reino Unido. E ele foi preso porque estava pregando o Evangelho próximo a uma clínica de aborto. Ele não estava criticando a clínica, ele não estava criticando o aborto, ele estava pregando João 3,16. Ele foi preso por dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a pregação do Evangelho transforma corações, derrama o amor de Deus em nossos corações. E às vezes mulheres que estão desesperadas, pensando às vezes em tirar o próprio filho, cometer essa loucura, ao conhecer Jesus, são tomadas de amor, do amor de Deus, são incapazes de matar seus filhos e prejudicam o lucro das clínicas autorizadas. É dinheiro. A pregação do Evangelho atrapalha o lucro de alguns. No caso de Paulo, atrapalhou o lucro do dono da escrava. Os donos dela usavam ela como uma pessoa que conseguia profetizar, prever o futuro, ganhavam dinheiro com isso. E qual o resultado que acontece com o apóstolo Paulo? Ele é levado em praça pública, eles são acusados pelos donos do poder, pelos donos do dinheiro, eles são açoitados com varas, publicamente. Paulo e Silas apanhando diante de todo mundo, por pregar o Evangelho,
por livrar uma alma possessa de um espírito demoníaco. São entregues ao carcereiro. O carcereiro guarda Paulo e Silas com toda a segurança no cárcere interior, no lugar mais profundo da prisão. Põe os pés deles presos, amarrados no tronco. Não era um preso dentro de uma cela. Era numa posição totalmente incômoda, com mãos e pés presos, as costas cheias dos vergões das chibatadas que eles haviam levado. Nessa situação, presos injustamente, cheios de dores, sem poder se mexer, a paz de Deus, que excede todo entendimento, encheu o coração de Paulo e Silas. Meia-noite na prisão, eles estão orando e cantando louvores a Deus. Nessa situação, e enquanto eles louvam e adoram ao Senhor, Deus envia um grande terremoto que abre todas as portas do cárcere. Qual era a sentença para o soldado que tinha algum preso sob sua custódia e deixasse o preso escapar? No Império Romano seria a pena de morte. Quando o carcereiro chega, que vê as celas todas abertas, o desespero toma conta da vida daquele homem. Ele que talvez tivesse até tido prazer em açoitar Paulo e Silas. Ele que talvez fosse um homem que gostasse da violência, que talvez com prazer tivesse colocado Paulo e Silas lá no mais profundo do cárcere, talvez tenha até zombado, dizendo: eu quero ver se alguém vai ouvir essas besteiras que vocês estão falando aqui onde eu coloquei vocês. Aquele homem agora está em desespero, pensando que os presos fugiram, pensando que ele vai ser condenado à pena de morte, e no seu desespero ele puxa a própria espada para se matar, quando ouve o grito lá de dentro: não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. Eu imagino que não apenas o carcereiro foi tocado pela palavra, mas que os outros detentos, ouvindo as orações, ouvindo os louvores, ao invés de fugirem, eles foram para o mais profundo do cárcere, para junto de Paulo e Silas, para conhecer quem é esse Jesus. É para esse mais profundo cárcere que o carcereiro chega, e o texto diz que ele, pedindo uma luz, ele se prostra diante de Paulo e Silas. E quando a Bíblia fala em prostrar-se, não é a adoração, são palavras diferentes no grego. Adorar era a palavra prospipto ou proskinel. A pessoa se prostra, se ajoelha diante daquele ser para declarar que ele é superior. Isso é adoração na Bíblia. Pedro, quando Cornélio se ajoelhou diante dele, reconhecendo Pedro como um ser superior a ele, mais santo do que ele, Pedro disse: olha, levanta que eu sou homem. Mas a palavra grega aqui não é proskinel, é prospipto. É simplesmente que o carcereiro estava de perna bamba, não conseguiu ficar de pé e caiu diante de Paulo e Silas, diante daquela situação que ele estava vivendo. Ele não estava se prostrando diante de Paulo e Silas, ele simplesmente caiu e perguntou para eles: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Não era uma reverência a eles, foi uma queda, era fraqueza. Foi como Paulo, né? Às vezes, para a gente se entregar a Cristo, a gente precisa ter o nosso orgulho quebrantado. Paulo, orgulhoso, em cima de um cavalo, viu uma grande luz e caiu por terra. Aquele carcereiro viu celas abertas e pensou que ia morrer e caiu ao chão, de temor, de medo do que poderia acontecer com ele, e que Deus o livrou. O que era para ser a morte daquele homem, o que poderia ser o fim, a destruição de uma família, mãe e filhos chorando o caixão de um pai, talvez sem ter emprego, não havia pensão, não havia INSS na época. Como que a situação das viúvas era muito difícil. Mas o que seria morte, a gente lê a história.
E ela termina com uma família unida e feliz. Quem que não quer ter uma família unida, uma família feliz? Quantas vezes você tem pedido isso a Deus pela tua família? O Evangelho, quando vai sendo pregado, no capítulo 17, quando Paulo sai de Filipos, chega em Tessalônica, um grupo de judeus olha e tenta atrapalhar a pregação da palavra. Eles dizem: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Que tipo de alvoroço Paulo e Silas, que tipo de alvoroço o Evangelho estava fazendo no mundo? Quando Jesus entra na família de alguém, ele realmente faz um alvoroço. Ele pega o homem violento e transforma ele num homem que cuida das feridas dos outros. Não era o carcereiro responsável por Paulo e Silas? Não era o homem que tinha colocado os pés deles no tronco? Talvez as pernas de Paulo e Silas estivessem já marcadas, porque a algema era de ferro lá, de cobre. Não era acolchoada, não. A noite todinha preso, sem poder se mexer. Não era ele o responsável, um dos responsáveis por dar as chibatadas? E o que é que a gente vê no texto? Que o carcereiro, ele naquela mesma hora, cuidando dele, lavou-lhes os vergões dos açoites. Meus amados, quem foi que você feriu? Em quem você fez algum vergão? A Bíblia fala em relação à família e à igreja: se vos mordeis uns aos outros, tenhas cuidados para não vos devorardes uns aos outros. Eu sempre digo que canto para a igreja aquela música da série, né? A Grande Família. Essa família muito unida, também muito ouriçada, briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Tem que ter coragem de chegar e lavar os vergões uns dos outros. É o pedir o perdão, é o se aproximar, é abraçar. É dizer: eu não fiz por mal, me perdoe, errei. Na tua casa, o que é para acontecer na igreja é para acontecer dentro da casa. Quantos pais aqui não estão com seus filhos cheios de vergonhas nas costas? E às vezes não foi do açoite, foram palavras ditas da forma errada, foi repreensões desnecessárias. Teu filho está magoado, está se afastando, às vezes sem vontade de vir para a casa do Senhor, porque não está vendo de você, pai, ou de você, mãe, a atitude que o carcereiro teve de ver que feriu e de ir cuidar e lavar os vergões. Ou você, marido, está com tua esposa triste em casa, porque você foi duro nas tuas palavras com ela, se falou o que não devia. Conserta o que você fez. Às vezes não foi a violência física, mas foi a violência no jeito de agir, a violência psicológica. Tenha cuidado da tua esposa, ela é o presente de Deus na tua vida. Às vezes é a mulher que não tem respeito pelo marido, que fica desprezando o esposo que Deus lhe deu, e você fica também ferindo o teu marido. O que a palavra de Deus nos ensina é que quando o Evangelho entra na nossa vida, ele muda quem somos. O Evangelho fez do carcereiro violento um homem que agora estava arrependido e tentando consertar as besteiras que havia feito. Efésios 6:4: Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo, para que eles não se desanimem. Colossenses 3:19: Maridos, amai a vossa esposa e não trateis elas com amargura. Efésios 5:33: Não obstante, cada um de vós
ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Deixe Cristo fazer no teu coração a transformação que Ele fez no coração daquele carcereiro. Se é bruto, se é violento, se é impaciente, deixe o Espírito Santo te dar mansidão, te dar longanimidade, te dar bondade, misericórdia, domínio próprio, fidelidade, amor, paz, alegria. Contra essas coisas não há lei. Recentemente, uma pregadora chegou a comentar sobre denúncias de violência doméstica e até abusos que aconteciam dentro das igrejas, falando da necessidade de denunciar, de ir para a cadeia. Tem coisa que é questão de disciplina na igreja, tem coisa que é questão de polícia. Além da disciplina, a lei dos homens. O apóstolo Pedro, ele fala que nenhum de vós padeça como homicida ou como se entremete em negócios alheios, mas se vocês sofrem por causa do nome do Senhor, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa a glória de Cristo. É para ir para a cadeia mesmo quem bate na mulher. Sentir o braço do policial pesando para entender que braço de homem é pesado, não é para ser usado contra a mulher. Porque isso é totalmente oposto ao Evangelho. O Evangelho é para transformar. Isso é uma vergonha para o nome de Jesus. Quem conhece a palavra de Deus faz isso, é 2 vezes mais culpado do que quem não conhece. É sofrer além da repreensão dos homens, da lei, da justiça, sofrer a disciplina na igreja também. Isso é inaceitável em nosso meio, porque o Evangelho não faz isso. O Evangelho faz o contrário. O Evangelho faz entender todos os erros do passado antes de conhecer Jesus, e faz a gente querer consertar as coisas. Não deixe o teu velho homem brotar, não. Mortifica. Você está crucificado com Cristo. Já não é mais você quem é para viver, é Cristo vivendo em você. É aí assim que o Evangelho vai alvoroçando o mundo, transformando pessoas violentas em pessoas que amam e cuidam. Aquela família foi alvoroçada, porque uma família toda que não conhecia Deus, sentam, ouvem a palavra, e naquele mesmo dia, toda a família é batizada. Quem aqui está clamando ao Senhor para que isso aconteça na tua família? Para que o teu filho volte para os caminhos do Senhor, para que a tua filha volte, para que os seus pais se convertam. Às vezes é o filho orando pelos pais, né? Evinha, a gente se converteu jovem, nossas famílias eram católicas, nossos pais não eram convertidos. Era o contrário, eram nós como filhos, nossa juventude da igreja, cada jovem orando pela conversão dos pais. A gente deseja a salvação das nossas famílias. São esposas que o marido não é crente e oram pela conversão dele. São maridos que a esposa não é crente e oram pela conversão dela. E quando Paulo chega na casa do carcereiro, quando o carcereiro chega diante deles, pergunta o que é que tem que fazer para ser salvo, ele ouviu os louvores, ele ouviu as orações, ele entendeu que tinha um Jesus, que tinha uma condenação, que tinha uma salvação. Ele perguntou: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? A mensagem de Paulo foi: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ele leva o apóstolo para a casa dele, eles ouvem a palavra, toda a família dele se converte. A maior de todas as bênçãos não é uma porta de emprego que se abre, não é uma casa nova ou trocar de carro, não é ter a casa própria, não é uma cura de uma doença. A maior de todas as bênçãos é ver a nossa família, as pessoas a quem amamos, saindo da morte para a vida, a salvação
eterna é a maior de todas as bênçãos. E é essa salvação eterna que a família inteira do carcereiro recebe naquela noite. Não sei se alguma mãe que está aqui conosco ou que nos assiste tem derramado lágrimas de sangue por seu filho que talvez esteja preso, ou que talvez esteja nas drogas, talvez tenha caído no vício e está fora de casa, zanzando pelas ruas. Que sofrimento que tantas famílias passam. Mas Jesus é aquele que faz o alvoroço na família, que pode transformar todo mundo, que pode salvar a família inteira. Não é sempre que acontece. Em Coríntios 7, Paulo adverte: como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Mas uma coisa é certa: se você quer que a tua família seja salva, então creia no Senhor Jesus Cristo. Há tantos pais que oram: pastor, ore pelos meus filhos, pastor, ora pela minha família, mas às vezes não entregam a vida a Cristo. A mudança na vida dos seus filhos começa com a mudança na tua vida. Seja você o exemplo, seja você o primeiro a entregar a vida para Jesus, seja você o primeiro a ser transformado. Creia no Senhor Jesus. Primeiro creia e depois clame pela salvação da tua família. Este é o curso natural das coisas. Se nem é 100% das vezes que acontece, imagina se for diferente, imagina se for deixando para depois. Creia. Pastor, ore pelo meu marido, é tão difícil. Se converta ao Senhor e ore, porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. Ora pela minha esposa, pastor, está difícil. Se converta. A esposa descrente é abençoada, cuidada, santificada pelo marido crente. Os filhos são abençoados pelos pais crentes. Leve o evangelho para dentro da tua família. Leve Jesus para dentro da tua família, dentro do teu coração. Quando você chega na tua casa, Jesus está junto, porque você entregou tua vida a Ele, e Ele começa a fazer o alvoroço, e Ele começa a fazer essa bagunça santa, abençoada, maravilhosa, as coisas que ninguém imagina que poderia acontecer. Há tantas famílias. Deus, a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus, Ele tem um cuidado especial com a família. A gente vê no capítulo 10, a família de Cornélio, que todos eles ouvem a palavra de Deus, todos eles são cheios do Espírito Santo, falam em outras línguas, profetizam e são batizados em nome de Jesus. No começo do capítulo 16, é a família de Lídia, que toda ela se batiza, se entrega ao Senhor. Aqui vimos a história do carcereiro. Quando chegamos no capítulo 18, Crispo, que era o principal da sinagoga em Corinto, se converte ao Senhor e toda a sua casa. Quando Paulo escreve a carta a Coríntios, fala sobre a família de Estéfanas, que ele batizou a família inteira e que eles eram a bênção no serviço do Senhor. Os textos não estão falando de batizar criança, não, porque o batismo é depois que crê. A família de Estéfanas, toda batizada, tinha idade de servir. A família de Cornélio, toda batizada, tinha idade de crer, receber o Espírito e falar em línguas. A família do carcereiro, que foi toda batizada, tinha idade suficiente para se alegrar com sua nova fé em Deus. E assim seguem os textos. Todos tinham idade de crer e se entregar a Jesus Cristo. Viu quantas famílias foram salvas? E olhando mais para trás na Bíblia, na arca, Deus salvou Noé e sua família. Deus tem um plano para a sua família. Ele tem bons planos para a tua família. Não desista. Continue firme no Senhor. Ore, creia que vai chegar o dia em que você e toda a tua casa vão estar servindo ao Senhor. Quando Jesus entra na família, ele faz o alvoroço. Imagina o carcereiro levando 2 presos para comer na mesa junto com ele dentro da própria casa.
Não é uma coisa fácil de ver, não. O Evangelho, ele faz esse tipo de alvoroço. Ele quebra barreiras que a gente nunca poderia imaginar. Eu lembro quando recebemos aqui o missionário Maílson, que antes de se converter, foi envolvido numa vida totalmente errada, de drogas, de crimes. Entregou a vida para Jesus. E um dia, ele disse que saiu para evangelizar, num trabalho evangelístico. E quando ele chegou lá, encontrou um irmão crente, que era policial, da tropa de elite lá da Bahia. E conheceu ele. Você está aqui? Agora eu estou servindo Jesus. Ele disse que os dois se abraçaram, saíram pregando o Evangelho junto. O Evangelho faz esse tipo de alvoroço, meus amados. Aqui dentro da igreja, não tem história de brigar por política, não. Jesus coloca junto esquerda e direita. Aqui dentro da igreja está vascaíno e flamenguista junto, louvando, adorando ao Senhor. Aqui dentro da igreja fica o policial e o ex-criminoso. Aqui dentro da igreja anda o rico e o pobre, o negro e o branco, o homem e a mulher. Não há distinção. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse é o alvoroço que o Evangelho faz no mundo. Agora imagina o alvoroço lá na Índia, que tem um sistema de castas, que tem os Dalits, os intocáveis, que segundo a religião hindu, eles nem sequer foram criados. Enquanto o Deus hindu criou a classe sacerdotal da cabeça, os ricos do peito, a classe de comerciante do quadril, a outra classe dos trabalhadores braçais das pernas, os Dalits, os intocáveis da sociedade, são a poeira dos pés de Brahma. Um Deus que faz acepção de pessoas. Aí chega o Evangelho lá na Índia e o Evangelho é perseguido lá, porque faz o alvoroço. Porque quando chega dentro da igreja não tem casta nenhuma. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Amados, traga para perto do teu lar quem te traz para perto de Deus. Guarde isso no teu coração. O carcereiro viu que Paulo e Silas eram homens de Deus. Ele pegou aqueles dois homens e o levou para dentro da casa dele. Satanás quer te afastar daquelas pessoas que te aproximam de Deus. Os fariseus que perseguiram os apóstolos, eles não conheceram Jesus, eles não encontraram a salvação. Uma outra coisa que eu vejo nessa cena é uma família unida, à mesa, todos comendo juntos. Quando foi a última vez em que vocês sentaram como família para almoçar juntos? Porque às vezes o inimigo fica querendo tirar essas coisas de nossas vidas. Fica querendo ir cada um para um quarto, cada um na sua TV, para assistir o seu programa favorito. Então uma fica na novela, outro nos animes, outra nos doramas, outro no filme, cada um num canto. Amados, é tão precioso a gente estar juntos à mesa. Não percam a oportunidade de estarem juntos à mesa. Eu lembro uma época que a gente estava descuidado com isso. Eu, sacerdote do lar, descuidado, ia assistir TV, Eva num canto, Isaac no outro. Eva chegou para mim: está errado, Moisés, isso. Está mesmo. Ele começou a sentar. De lá para cá a gente tem sentado na mesa e orado e andado juntos. E se vai assistir TV, junta um negócio que todo mundo gosta, fica junto lá. Mas primeiro é a oração, é estar junto, é conversar. Essa comunhão em família. Quem sabe-se lá como era a família do carcereiro antes. Talvez a tua família você acha que está destruída, desunida, separada. Hoje é dia das mães, talvez muitas mães estão tristes, porque o que mais queriam era que a família estivesse junta. E às vezes tem famílias que os irmãos estão brigados um com o outro, em desavença um com o outro, e quando um está na casa da mãe, o outro não vai. Mas Jesus, ele pode entrar no teu lar e fazer o alvoroço e trazer a união que você tanto deseja. Leve Jesus para dentro da tua casa. Leve para a tua casa quem te traz para perto de Deus. Quando Jesus entra numa família, ele faz o alvoroço.
Ele troca a tristeza, ele troca a depressão, ele troca a ira, a raiva, a desunião. Ele troca o desamparo por grande alegria. Versículo 34. A segunda metade do versículo: levando-se para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Onde é que você tem buscado a alegria? Quando eu não conhecia Jesus, eu achava que a alegria estava nas festas. Eu me converti com 15 anos. A Murabi me conhece lá da época das quadrilhas juninas, que eu não perdia uma. Meu negócio era forró, era dançar, era quadrilha, depois era o carnaval, depois entrei no Cefete, era as festas no Grêmio Estudantil, na Boate Travessia. Era festa, Acapulcos, né, Karina? Era descida do alto, descida do alto, né, em Copa, em política. Pra quê? Não sabia nem o que era política, mas estava lá descendo alto, com a família, e pulando, dançando e experimentando bebidas. 14 anos, né? Eu olho minha filha de 14 anos hoje, não imagino ela, nasceu desse jeito, aquela geração. Aí encontrei Jesus com 15 anos. Encontrei uma alegria que eu não tinha sentido no mundo. Onde é que você tem buscado a alegria? Será que você também ainda está buscando a alegria no mundo? Ainda está buscando a alegria nos vícios? Ainda está buscando a alegria nos prazeres sexuais, nas farras, nos vícios, na bebedeira, nas festas, nas vaquejadas? Tem gente que gosta tanto de festa que diz assim: eu saio junto com o lixo. Termina a festa, os garis varrendo, é quando a pessoa vai sair da festa. Ora, se eu saía junto com o lixo das festas, por que eu vou querer que o culto termine rápido? Por que eu vou ficar chateado? Está passando a hora do culto aqui. Povo de Deus, a grande alegria está na presença do Senhor. A alegria é fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Talvez o que mais famílias estejam precisando hoje, talvez o maior presente que muitas mães queriam receber hoje, fosse paz. E não tem, mas Jesus tem a paz para te dar. A paz que permanece, mesmo que todos os problemas não sejam resolvidos. Mesmo com o problema ali do lado. A gente está lendo uma história de um homem que estava preso injustamente, açoitado, com os pés nos grilhões, e ele estava orando e louvando ao Senhor de meia-noite. Isso é paz, independente das circunstâncias. Só Deus tem essa paz, só Deus tem a verdadeira alegria. O vazio do nosso coração é do tamanho de Deus, o mundo não consegue preencher. Só Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele conta que o filho pediu a herança do pai, foi embora, desperdiçou tudo com prostitutas e com farras. Até que no lugar onde ele estava houve uma grande fome, ele passou necessidades. Ele resolveu voltar para casa, pensando em ser um servo do pai, para pelo menos ter o que comer. Quando chega, o pai o recebe com um abraço, com um beijo, com festa. Ele diz: matem o bezerro cevado, cantemos, nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A festa no céu, a alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Ninguém te ama mais do que Deus. Quem é a outra pessoa que ia fazer festa por sua vida? Porque você se entregou, porque você voltou para casa, porque você voltou para Deus. Assim é o nosso Pai Celestial. A conversão é festa no céu, é festa na igreja, é festa no coração de quem entrega a vida para Jesus. É em Jesus Cristo que há grande
alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Nós lemos aqui no livro de Atos o retrato de uma família feliz, uma família que foi transformada feliz, porque Jesus entrou naquela casa. E sabe o que é que Jesus faz hoje? Apocalipse 3:20, ele continua a fazer o mesmo. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É uma palavra escrita para a igreja, sim, para uma igreja de descrentes, que não tinham ainda Jesus em suas vidas, que tinham aparência de vivos, mas estavam mortos, que eram cegos, miseráveis, pobres e nus. Vinham para o templo, mas era só religião, não tinha Cristo. Às vezes a pessoa que precisa entregar a vida para Jesus são pessoas que estão dentro da igreja. Olha, a família está toda desmantelada, não está como a família do carcereiro. É o marido causando vergão nas mulheres, é a mulher causando vergões nos maridos, é se mordendo e se devorando uns aos outros dentro de casa. Precisa de Jesus para transformar. Não tem alegria, não tem união, afastamento da palavra de Deus. Povo de Deus, a palavra, o julgamento começa pela igreja, imagina o que será do restante do mundo. É uma palavra para quem ainda não tem Jesus na vida. Seja uma pessoa que está dentro da igreja, que não se converteu verdadeiramente, seja pessoa de fora, Jesus está à porta do coração, batendo. Ele bate a porta, e cabe a você a decisão de abrir a porta do teu coração, para que Jesus sente à mesa no teu coração, e ceie com você, e você com Ele, para que você não esteja sozinho, para que Cristo esteja com você todos os dias da tua vida. A tua família é feliz? Ela está feliz hoje? Talvez você diga: pastor, é o meu sonho. Como foi que a família daquele homem se tornou tão feliz, tão unida, tão abençoada? Começou com a palavra de Deus entrando no lar daquele homem. Começou com aquele homem que não foi com a família para um culto de Paulo, mas ele abriu a porta da sua casa para que o culto e a pregação da palavra fossem dentro da sua casa. Talvez você diga: eu sou crente dessa igreja, eu não tenho essa família. Amado, meu amado, minha amada, onde foi que você se afastou? Onde foi que você errou o caminho, que se perdeu? Onde foi que você deixou, ao invés de Cristo dirigir a sua vida, você mesmo tomar as rédeas da sua vida e desmantelar a obra que Ele estava fazendo? Peça perdão ao Senhor. Peça perdão a quem você tem que pedir perdão dentro da tua casa. Vigia as tuas atitudes. Dobre os joelhos diante de Deus. Diga: Senhor, se eu dirigir as coisas aqui dentro de casa, eu vou botar tudo a perder. Que não seja mais eu quem viva, mas Cristo vive em mim. Vem, Espírito Santo, guia-me em toda a verdade, me ensina, me guia, me ajuda, Senhor, para que eu não erre, porque se eu mesmo tomar as rédeas, vai dar tudo errado. Aquela família do carcereiro poderia ter acabado naquele dia. Um homem morto, com a espada atravessada na barriga, uma viúva sem pensão, desamparada. Sabe-se lá, às vezes a família com dívidas, os filhos vendidos para serem escravos, para trabalhar, ganhando metade de um salário, para pagar a dívida da família. Tudo poderia ter acontecido com aquela família, mas Jesus entrou. Quantas coisas poderiam ter dado errado com nossas famílias, até que a gente abriu o coração e deixou Jesus entrar. Jesus entrou naquela família, Ele livrou da morte. Jesus entrou naquela família, Ele transformou o coração.
Jesus entrou naquela família, Ele uniu aquele lar. Jesus entrou naquela família, Ele encheu de alegria. Jesus, Ele quer entrar na tua casa, na tua vida também. Vamos orar? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo, obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra. Senhor, fala conosco, ó Pai. Toca vida, toca corações aqui presentes. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui, que tem servido a Ti, Senhor, mas as coisas têm dado errado dentro de casa. Que o Teu Espírito Santo abra os olhos, ó Pai, dos Teus filhos, mostre onde eles erraram o caminho, para que voltem arrependidos, para que voltem ao primeiro amor, para que se levantem de entre os mortos e sejam iluminados pelo Senhor. Que este alvoroço feito na vida do carcereiro, o Senhor faça em cada família aqui presente, nas famílias que nos acompanham pela live. Abençoa, Pai, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Meu Senhor, que tem buscado a paz, que tem buscado a felicidade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo diga em seus corações e aponte para eles: está em Cristo. Que o Senhor os convide esta noite. Que esta noite, almas que estão aqui, pessoas que aqui estão, ouçam Cristo bater a porta dos seus corações e abram seus corações, para que o Senhor entre em suas casas, entre em suas vidas, ceie com eles, faça o alvoroço, traga paz, a união, a alegria, a salvação, a vida que tanto tem procurado, mas que ainda não encontraram. A vida está em Jesus. Quero que a igreja continue em oração. Eu quero fazer um convite a você que nos visita essa noite, que ouviu essa palavra. Meus amados, é tão bom entregar a nossa vida para Jesus. É tão bom quando a gente levanta a nossa mão diante de todo mundo, porque Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O braço pesa às vezes 1 tonelada, mas é tão bom quando a gente se levanta e diz: tá bom, eu já ouvi, eu sei que Ele é o caminho, Deus falou comigo, eu sei que Deus está me chamando. Não deixe para depois, não. Se essa noite você quer entregar a tua vida para Jesus, quem sabe começar esse grande alvoroço maravilhoso na tua família, pela tua vida. Jesus quer fazer o que Ele fez na família do carcereiro, Ele quer fazer também na tua casa. Então, onde você está? Se você quer entregar hoje a tua vida para Jesus, parar de perder tempo, a vida está em Cristo. Parar de perder tempo procurando a alegria, a felicidade do mundo, ela está em Jesus. Hoje, se entregue ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, venha até Jesus, Ele te perdoa, Ele salva, Ele faz a mudança. Você quer fazer isso essa noite? Onde você está? Levanta as suas mãos. Alguém aqui em nosso meio, do meu lado esquerdo, alguém quer entregar a vida para Jesus? Hoje Deus está te dando a oportunidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Do lado direito tem alguém? Amém, glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Há uma segunda pessoa que quer hoje entregar a vida para Jesus? Só levantar a sua mão. Quem é a segunda pessoa? Há mais alguém? Eu queria que a irmã viesse aqui, trouxesse seu filho, para a gente orar por ele. É amigo Gabriel. Amigo de Gabriel, né? Seja bem-vindo, viu? Se tem uma segunda pessoa, levanta a mão agora, antes que a gente encerre o culto. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Para que deixar para depois? Para que deixar a alegria para depois? Para que deixar a vida para depois? Para que deixar esse amor, essa paz para depois? Vem aqui, Pastor Neca, vem aqui à frente. Vamos orar pela vida desse jovem.
Se ainda há alguém, ainda dá tempo. Há uma segunda pessoa? Vem mais pra cá. Mais São Paulo. João Henrique, olha aqui para esse povo todo, certo? Sua família cresceu, João. São seus irmãos em Cristo agora. João Henrique, feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. Sou pecador. Mas nesse momento, te peço perdão. Me perdoa. Eu abro o meu coração para ti. Entra no meu coração. Venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Pastor Neca, ore pela vida de João Henrique, pela sua família. Glória a Deus, né? Vamos louvar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, estamos aqui alegres, Pai, porque sabemos que hoje a festa no céu pela vida de João Henrique, Pai. Que a sua palavra diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, convida o Senhor para a sua vida. O Senhor diz que há banquete no céu, há festa no céu. Nós estamos muito felizes, Pai, pela vida de Henrique, pela sua família, Pai. Pela sua mãe também que está aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tua igreja, Pai. Pela palavra do teu servo que foi ministrado pelo seu pastor Moisés, Pai. Muito obrigado pela sua vida e pela sua família. Continua, Senhor, abençoando a sua vida rica e abundantemente. Nós queremos te louvar no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Pai. Irmã Lourdinha vai ficar feliz com a notícia. Ela é a sobrinha da irmã Lourdinha Matos, né? Ela não pôde vir hoje aqui, com certeza está assistindo pela live. Vamos encerrar o culto, minha irmã. Pode sentar, João Henrique. Pastor Neca vai ministrar a bênção apostólica. E logo após vamos louvar o Senhor novamente. E estamos encerrados. E após o louvor, meus amados, Ministério de Patrimônio, certo? A gente sentar aqui bem ligeirinho, não vou tomar muito tempo, bem rapidinho, só para a gente conversar um pouco, ter uma breve reunião. Pastor Neca? Joás, eu quero falar com você depois do culto, viu, Joás? Não vai embora que eu quero ver você. Não corra, não. Vamos orar, meu Pai. Eu estou grato, Pai, mais uma vez aqui por estar na tua casa, Pai. Muito obrigado, Pai, por João Henrique, Pai, por ele ter reconhecido o Senhor como um caminho para a sua vida, Pai. Que através dele, Pai, o Senhor possa usar ele e venha salvar toda a sua família, Pai. Levar a salvação a toda a família, Pai. Nós estamos gratos. E que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Graça e paz a todos. Tenha uma semana debaixo da paz e do Senhor, grandemente. Vamos lá ficar de pé, todo mundo, louvar o Senhor. Vamos finalizar esse culto da mesma forma que a gente começou, dando graças por tudo que Ele tem feito. A mesma canção, tributando honra e glória devido ao nome do Senhor. Vamos declarar ao Senhor assim: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará sempre
aliança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Louvarei continuamente, diga assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Declare o nome do Senhor bem forte. Jeová. Boa semana a todos, que Deus os abençoe. Glória ao nome do Senhor para sempre.